Amém, meus amados irmãos? Eu quero convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor. Eu dou graças a Deus pelo que tem acontecido na nossa igreja, até mesmo pela abertura do culto que foi feita nessa noite, pela vida do Leandro, por aquilo que Deus tem nos dado, nos feito realmente olhar para a palavra de Deus, que a gente tem estudado aqui na igreja, e a partir desse estudo que nós temos feito na palavra de Deus, eu creio que Deus tem falado profundamente ao nosso coração, nesses estudos que nós temos realizado na vida da igreja, de tal maneira que o Leandro veio aqui nessa noite, fez uma abertura, expandindo o entendimento que nós tivemos pela manhã, da primeira epístola de João, do capítulo 2, o verso número 12 ao verso número 17. O que eu quero fazer, de certa forma, é tentar continuar isso. A gente olha para a palavra de Deus e olha que há muita coisa, muitos outros textos que nós poderíamos meditar. Hoje pela manhã mesmo, quando a gente estava falando, e o Silas mencionou a questão da vida cristã ser uma batalha, eu citei aqui o texto de Efésios, que diz que nós devemos revestir toda a armadura de Deus. É mais um texto que a gente pode meditar dentro desse contexto da vida cristã que a gente tem estudado na epístola de João. Mas eu queria meditar hoje num texto conhecidíssimo da palavra de Deus, mas que nós vimos hoje pela manhã, que nós não devemos amar o mundo. Esse mundo, ele é caracterizado pelo pecado, pelas inclinações para o pecado, para uma vida longe de Deus. As concupiscências da carne, os desejos que nós temos internos, os desejos que militam na nossa carne, eles não são para Deus, são contra Deus, na verdade. E o mundo propõe para nós o quê? A satisfação desses desejos da carne. Do mesmo modo, a concupiscência dos olhos, ou o desejo dos olhos, o mundo propõe para nós o quê? A gratificação do desejo dos olhos. A gente se satisfazer com o que a gente vê e desejar o que a gente vê, não é verdade? E aplicar ali o nosso coração. E a soberba da vida, que são as coisas que até às vezes Deus nos dá e a gente se gloria dessas coisas como se elas não tivessem sido recebidas das suas mãos, mas que pelos nossos méritos nós tivéssemos alcançado alguma coisa diante de Deus. Quando na verdade nós sabemos que tudo que temos vem de Deus. Então a nossa vida deve ser vivida nessa perspectiva, especialmente percebendo que o pecado tenta macular a nossa relação com Deus. Então eu queria que a gente olhasse para um texto muito conhecido da palavra de Deus, e que geralmente eu vejo ele ser usado para fazer um apelo de salvação, ou para falar sobre salvação, mas eu penso que não só isso, tem muita coisa que a gente pode perceber aqui dessa relação que nós devemos manter com o mundo e com o pecado. Evangelho de Mateus, capítulo número 11, verso número 28 ao verso número 30, amém? Muito conhecido da palavra de Deus. Mas eu queria olhar para esse texto nessa noite com os irmãos, nessa perspectiva, do que o pecado propõe para a vida e do que ele oferece para a vida, do que ele realmente concede para a vida. Em contrapartida, o que o Senhor oferece para a vida e o que ele concede de fato e de verdade para a vida, certo? É bem verdade que o mundo tem uma proposta, o pecado tem uma proposta para a nossa vida. E nós, pela palavra de Deus, acabamos percebendo o que ele oferece. Agora, o Senhor Jesus também tem uma proposta para a vida. E nós sabemos o que ele oferece e o que ele concede. Mas eu queria que nós olhássemos para isso nessa noite. E por que vale a pena? Porque João está escrevendo aos irmãos lá exatamente para isso, para eles manterem os seus olhos firmes, fitos no Senhor, na sua palavra, e continuem caminhando firmes. Não se deixem levar. Amém? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Preste atenção nisso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar uma vez mais essa noite? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, uma vez mais, estamos diante da sua palavra. Te pedimos nessa noite, mais uma vez, graça, bondade, favor e misericórdia sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Somos frágeis, somos fracos, somos limitados, somos cheios de deficiências. Precisamos do Senhor. Compadece-te da nossa vida. Derrama sobre a nossa vida nessa noite sua graça,
entendimento da sua palavra. Dá-nos a sua palavra, fala ao nosso coração. Edifica a nossa vida na sua presença, para a sua glória. E ser propício a nós. Nós precisamos de ti, precisamos da sua palavra. Fala ao nosso coração, nós te suplicamos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É bem verdade que nós podemos dizer que esse é o grande convite do Evangelho. Se você olha para a palavra de Deus, isso não é de fato, de verdade, um convite, isso é uma ordem. Vinde, imperativo para nós. Não tem outro lugar para ir, não tem outra escolha, não tem outro rumo, não tem outro jeito. Vinde a mim. Só tem um jeito do homem encontrar paz nessa vida, só tem um jeito do homem encontrar para a sua vida alívio do pecado. E por que isso? Veja bem o que o texto diz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A maneira de pensar errada a respeito desse texto é pensar que esse cansaço, que essa fadiga, que essa sobrecarga, ela vem sobre a nossa vida por causa das nossas dificuldades relacionais, ela vem sobre a nossa vida por causa da nossa dificuldades profissionais, por causa do nosso trabalho, por causa da sobrecarga, por causa da vida corrida, por causa do estresse, por causa de muitas coisas que acontecem ao nosso redor, das crises relacionais que nós enfrentamos, seja no casamento, seja na educação de filhos, seja na relação de família com os irmãos, seja onde for, seja na relação profissional também. Nós somos tentados a pensar que esse mundo nos fadiga dessa maneira, que essas coisas são as fadigas, são responsáveis pelo nosso cansaço e pela sobrecarga que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que para vir a Ele, que Ele vai nos aliviar. E eu entendo que a teologia da prosperidade, de certa forma, diz isso. Se você está em crise financeira, venha e eu vos aliviarei. Essa é a mensagem da teologia da prosperidade. Se você está em crise financeira, e também a teologia da cura e da libertação, é o seguinte: se você está doente, vem, essa é uma sobrecarga na sua vida e você vai ser aliviado. Absolutamente não é isso que esse texto está querendo dizer. O que esse texto está querendo dizer é o seguinte, preste atenção. Quem está cansado e sobrecarregado aqui, ele está cansado e sobrecarregado, sabe de quê? Da surra categórica que o diabo dá nele todos os dias. Ele está cansado e sobrecarregado de apanhar do pecado todos os dias. Porque o pecado, ele oferece prazer, ele oferece alegria, ele oferece satisfação, mas ele te dá dor, angústia, sofrimento, sobrecarga, cansaço, ele não te dá descanso. O pecado, ele traz um peso sobre as nossas costas, como aquela carga que, se vocês já assistiram um filme, ou leram o livro O Peregrino, não é? De John Bunyan, e tem que ler esse mesmo, que tem um outro aí que ele é fake. Essa palavra usada hoje, né? Ele não é o do John Bunyan, que é realmente o livro que se deve ser lido, O Peregrino. Se você ler o livro ou assistir o filme, você vai ver que o cara tem uma carga, um peso que ele carrega nas costas todo dia. Aquilo lá é metafórico, é simbólico, é para mostrar o que o pecado faz com a pessoa. É uma carga que ele tem que carregar sobre a sua vida todos os dias, e essa carga carregada sobre a sua vida todos os dias, sobrecarrega a sua vida. É uma carga que você não tem como aliviar ela, você não tem como arrancá-la de você. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que quem está no pecado, quem ainda está no pecado, é escravo do pecado. Então o pecado não o deixa, o pecado não o alivia, o pecado é senhor da sua vida. Então o pecado o sobrecarrega. É lógico que oferecendo para ele prazer todas as vezes que a gente pecar, mas todas as vezes que a gente pecar, jamais nós teremos prazer de fato, de verdade. O que virá sobre nós é essa sobrecarga, o que virá sobre nós é uma surra, o que virá sobre nós é uma fadiga, o que virá sobre nós são marcas profundas na alma, no corpo, na existência nossa sobre a face dessa terra, porque o pecado promete uma coisa, mas dá outra. Estão entendendo? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. O Senhor Jesus não veio para aliviar a nossa vida financeira. O Senhor Jesus não veio simplesmente para curar as nossas enfermidades emocionais ou físicas. Acima de tudo, Ele veio para nos libertar do pecado.
Ele veio para transformar a nossa vida. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, não é para a gente ter uma vida melhor sobre a face dessa terra. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que nós fôssemos redimidos diante de Deus, nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, porque os nossos pecados é que nos separavam de Deus. Então Jesus veio para nos reconciliar com Deus, mas para nos reconciliar com Deus, Ele precisa arrancar de nós o nosso pecado. Ele precisa arrancar de nós esse domínio maligno que o pecado exerce sobre a nossa vida. É por isso que ele diz: vinde a mim, porque você pode encontrar alívio para as suas dores da alma, você pode encontrar alívio para as suas dores do físico, você pode encontrar prazer momentâneo nas coisas dessa vida e nas reuniões que você pode participar delas nessa terra, mas alívio do pecado só o Senhor Jesus Cristo pode conceder à nossa vida. É por isso que ele tem que dizer: vinde a mim, porque não tem um outro lugar, não tem uma outra maneira, não tem paliativo para a questão do pecado. Embora essas coisas que eu citei agora funcionem muitas vezes como paliativos, mas elas não mudam a nossa vida, não mudam o nosso status diante do pecado. Nós continuamos escravos do pecado se Cristo não nos libertar. E João, no capítulo 8, Jesus diz: olha, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Livres do quê? Do pecado. Estão entendendo? Se o Filho libertar vocês do pecado, vocês de fato e de verdade serão livres do pecado, porque só Jesus Cristo pode nos libertar do pecado. E Ele o faz por intermédio da sua palavra, mas a sua palavra é Ele mesmo. Ele é o conteúdo desse texto que nós estamos lendo nessa noite, que está dentro desse evangelho que nós estamos lendo nessa noite, e que é o conteúdo dos 4 evangelhos. Esses livros não são simplesmente livros históricos, esses livros não são simplesmente livros teológicos, esses livros aqui são Jesus revelado à nossa vida. Jesus é o evangelho, vocês estão entendendo? Jesus é o evangelho. Ele é que nos liberta. Então, quando a gente diz pela sua palavra, é porque é aqui que nós aprendemos dele, é aqui que nós o conhecemos, é aqui que nós somos transformados por ele. Diferentemente do que estava ensinando o gnosticismo, que nós estamos aprendendo, estudando a epístola de João, que diz que havia um conhecimento especial de Deus, que não passava pela revelação dele em Cristo Jesus, e nem mesmo entendiam que Jesus tinha que se feito homem para realmente nos libertar do pecado. Mas aqui, conhecer o evangelho é conhecer Jesus. Então é pela sua palavra que somos libertos. Então o que ele diz aqui: vinde a mim. Mas para aquele que vem a Cristo desse modo, ele consegue fazer uma autoanálise da vida. Ele consegue olhar para si mesmo e ver que aquilo que ele está propondo aqui é o que caracteriza a nossa vida, o pecado. Ele diz assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis desse modo aqui. Olha, se uma pessoa não olha para si mesma e vê que ele está sobrecarregado, fadigado, sofrendo por causa do pecado, ele não vai vir de jeito nenhum, porque ele não enxerga essa surra categórica que ele toma diariamente do pecado. Ele não enxerga como o pecado transtorna a sua vida, ele não enxerga como o pecado faz para destruir gradativamente, diariamente, a sua vida, entende? E o Senhor Jesus continua dizendo: vinde a mim, porque Ele é o único que pode libertar o homem da fadiga do pecado, da escravidão do pecado, da servidão do pecado. Então, ele diz assim, então nós temos isso em mente, e eu entendo, eu quero crer que todos nós que estamos aqui nessa noite já passamos do estágio do versículo 28, todos nós já viemos a Cristo, e experimentamos essa realidade na nossa vida hoje, não é verdade? Ou seja, a libertação do pecado. Pecamos, infelizmente, como lá em João está escrito: quem diz que não comete pecado quer fazer de Deus mentiroso. A gente peca, infelizmente, mas o pecado já não é mais uma característica da nossa vida. Não vivemos mais no pecado, porque não somos mais dominados pelo pecado, mas agora nós viemos a Cristo. Agora nós não só viemos a Cristo, nos apresentamos a Ele. Agora, segundo a palavra de Deus, nós estamos nele, nós vivemos nele, a nossa vida se dá nele, ou deveria se dar nele, porque o versículo 29 diz assim para nós. E aqui está a minha ênfase nessa noite para pregar aos irmãos.
tomai sobre vós o meu jugo. Vocês sabem o que é um jugo? Vocês já devem ter visto, ou alguém que foi na roça e viu, ou alguém que já viu uma foto. E hoje, se eu falar para vocês, se abrir o celular no Google aí, pedir uma foto de jugo, vocês vão ver rapidamente que é aquela canga que se colocava sobre o boi, especialmente naquela época sobre o boi, para o quê? Para que houvesse as colheitas, todas aquelas coisas que eram feitas ali. O jugo é aquele negócio de madeira que era colocado para alinhar os bois ali, para eles fazerem o serviço. Aquilo era jugo. E eu fico pensando que a ideia que se tem de vir a Cristo, e o Silas mencionou isso aqui hoje pela manhã, a ideia que se tem é que a gente é livre agora para fazer o que a gente quiser. Isso não é verdade, isso não é bíblico, isso não faz parte do que Jesus fez pela nossa vida. Preste atenção, nós éramos escravos do pecado, mas agora nós não somos livres para fazer o que a gente quer, a gente é livre do pecado. Estão entendendo? João mais ou menos vai dizer isso lá. Nós agora estamos libertos do pecado, mas libertos do pecado temos um outro Senhor, que coloca em nós um jugo também. Eu acho isso fantástico, embora seja desprezado, e para alguns desprezível. Eu já estive pregando nessa igreja aqui há uns anos atrás, e teve uma mulher aqui com 2 filhas, ouvindo a mensagem, e ela pegou e saiu daqui, e alguns dos irmãos da igreja, porque conhecia, morava aqui perto, aí perguntou para ela: você gostou de estar aqui na igreja? Gostei. Gostou do pastor, da mensagem? Gostei, eu só não gostei quando ele falou que nós somos servos. Quando ele falou que nós somos servos, aí não, nós somos filhos do rei. Nós somos filhos do rei. Filhos do rei. Esse negócio de servo, que ele enfatizou isso demais na mensagem que ele pregou, dizendo que nós somos servos, que nós somos servos, que nós somos servos. Eu não consigo enxergar desse jeito. Nós somos filhos do rei. Nós somos o melhor de Deus. Meus amados irmãos, estão entendendo? Ou seja, não adiantou nada, né? Aquilo que eu preguei naquela noite. Mas preste atenção. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo isso para nós. Olha, se o Filho te liberta, Ele te liberta do pecado, mas você não é livre para você fazer o que você quiser, você não é livre para conduzir a sua vida, você precisa andar no trilho de Jesus agora, você precisa tomar sobre a sua vida o jugo de Jesus. O que significa que o jugo, quando era colocado sobre o boi, era para quê? Para que se tivesse controle sobre ele. Só que no caso do boi era imposto. Jesus está dizendo para nós colocarmos sobre nós esse jugo. O grande problema aqui são as interpretações erradas, o que a gente chama de neognosticismo, que traz hoje, que anuncia para nós que nós somos livres. Aí tem umas músicas, né, muito interessantes. Eu até não tenho muita coisa contra a música, não. Eu tenho contra a filosofia que está por trás da música. Quando diz: hoje eu sou livre, tem uma música que diz: livre para correr, livre para pular, livre, uma série de coisas, é livre para um punhado de coisas. Não tem problema com a música, o problema é quando a filosofia é o seguinte: eu sou livre para fazer o que eu quiser. Vocês estão entendendo? Quando a filosofia da música, e não a teologia da música, mas ela é cantada para dizer que hoje eu sou livre para fazer o que eu quiser, isso não é verdade. Veja bem, isso não é verdade. Jesus Cristo nos libertou do pecado, do jugo do pecado. Ele arrancou de sobre nós esse jugo da servidão que nós vivíamos debaixo dele, do pecado, mas agora nos chamou para viver debaixo do seu jugo, debaixo do seu controle para a vida. Ou seja, eu não sou livre para ir para onde eu quiser, eu não sou livre para fazer o que eu quiser, eu não sou livre para dar livre curso às minhas vontades, os meus desejos, e fazer da minha vida o que eu quiser. Não sou. Isso é, se o Filho me libertou, se eu sou verdadeiramente livre. Porque se eu sou verdadeiramente livre, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E a coisa que eu mais quero na vida é tomar sobre a minha vida o seu jugo, é tomar sobre a minha vida a sua condução, a sua direção, a sua vontade. Lembra do que nós meditamos hoje pela manhã? O mundo passa, bem como a sua concupiscência,
Mas aquele que entra debaixo do jugo de Jesus, o que eu quero dizer com isso? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando fazer a leitura do texto lá de uma forma diferente, para vocês perceberem o que significa isso. O texto lá está dizendo assim: o mundo passa, verso 17, bem como a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus, você precisa tomar sobre a sua vida o jugo de Jesus. Porque sem estar debaixo do jugo de Jesus, eu vou dizer uma coisa para vocês: é impossível fazer a vontade de Deus. Vocês acham que Paulo está dizendo lá, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício, aí vai todo mundo livre para pular, dançar, correr, e dizer assim: eu vim para oferecer minha vida para Jesus, eu vim para ser um sacrifício vivo para Jesus, eu vim para... É isso? Leia o Evangelho, leia-se assim: se todo mundo, ao entregar a vida para tomar sobre si o jugo de Jesus, vai cantando e dançando, vai pulando e vai vindo todo mundo atrás, é isso que acontece? Como é que Paulo toma o jugo de Jesus sobre a vida dele? Como que ele faz? A primeira viagem missionária, ele é apedrejado, colocado fora da cidade, dado como morto. Isso é tomar o jugo de Jesus. Vocês estão entendendo? Aí quando ele vai pregar o evangelho na segunda viagem missionária, olha, logo ele mesmo tem dificuldade existencial, porque ele quer ir para 2 lugares, é impedido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem que estar debaixo do jugo de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando mostrar para vocês nessa noite? Paulo, ele defrontando Mísia, ele queria ir para Bitínia, ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor falou: não, lá não. Aí é preciso que o Senhor venha e diga para ele assim: olha, isso é o jugo de Jesus, o Senhor da obra é Jesus, o Senhor da vida de Paulo é Jesus. Paulo, você tem que ir para onde eu quero que você vá, Paulo. Aí ele tem a visão de um varão macedônio que diz assim para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, não é na Ásia, Paulo não é na Bitínia, é na Macedônia, é aonde eu quero. Paulo, quando está ele passa em Atenas, fala no Areópago, e depois que ele fala lá daquele altar ao Deus desconhecido e tal, alguns creem, muitos poucos. Quando ele fala de ressurreição, o pessoal manda ele passar amanhã, e praticamente despede ele, e ele sai da cidade e vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, o que acontece? Ele vai sair de lá como ele saiu de Atenas, ele vai embora. Mas aí Jesus fala: não vai embora, preste atenção, o que é o teu jugo de Jesus sobre a vida, não vá. Eu tenho muito povo nessa cidade aqui, e ninguém vai ousar fazer mal a você, você tem que ficar aqui. Como estamos projetando a nossa vida? É a pergunta que eu faço nessa noite. Como nós estamos projetando a nossa vida? Para nós mesmos ou debaixo do jugo de Jesus? Vocês estão entendendo? Tomai sobre vós o meu jugo. Pedro porque queria voltar a pescar. Ele queria voltar para as redes, ele queria voltar para o mar, queria voltar para o seu barco. Pedro, você nunca mais vai ser pescador de peixe, agora você é pescador de homens. Estão entendendo? Estão entendendo o que significa tomar sobre nós o jugo do Senhor? Sobre a nossa vida? Sabe o que eu acho que a gente fica pensando? Não, isso é com aqueles apóstolos. Isso é com homens que Deus separa para um ministério específico. Não, isso é para a igreja de Jesus. Isso é para aquele a quem o Filho libertar. Isso é para aqueles que são verdadeiramente livres. Mas aqueles que são verdadeiramente livres, sabe o que eles mais querem na vida? É conhecer a vontade de Deus, é colocar sobre si o jugo de Jesus. É tomar sobre si o jugo de Jesus. É assumir sobre si a orientação, a ordem e a direção de Jesus para a vida. E aí eu admoesto os irmãos: tome cuidado com aquilo que você quer demais na vida. Preste bastante atenção. A oração que nós devemos fazer é se aquilo que nós queremos demais está debaixo desse jugo de Jesus para a nossa vida. Se é parte do senhorio dele sobre a nossa vida, que é parte da condução dele para a nossa vida, se estamos dentro da orientação dele. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está falando isso para quem? Aí nós estamos daqui a pouco caindo no gnosticismo, porque ele está falando isso para uma elite espiritual dentro da igreja, entendeu? Aqueles que vão se submeter ao jugo de Jesus, ao passo que outros não. Outros na igreja estão livres para fazer o que quiser, porque Jesus só trabalha com um grupo de separados dentro da igreja, e os outros fazem da vida o que quiser. Isso é evangelho?
É isso que esse texto está dizendo, esse convite é para todos. Engraçado, quando a gente toma ele como convite para a salvação, vinde a mim, na questão da salvação, todo mundo acha, aí a gente acha que é para todo mundo, mas quando a gente pensa nele desse modo, entendendo que a nossa vida agora pertence a ele, para se submeter à vontade dele, aí já pensa que é para uma elite especial, para um grupo especial que ele separou dentro da igreja para fazer coisas especiais, e aí a palavra já não diz respeito a todos nós, não é para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e se aplica à vida de cada um de nós? Claro que não. É claro que Jesus está dizendo para o seu povo. Jesus está dizendo, acima de tudo, para os seus discípulos, os seus seguidores. Ele está dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo. É essa noção que a gente tem da vida cristã? É esse entendimento que a gente tem na vida, ou da vida, que a gente precisa estar no centro da vontade de Deus? Que a gente precisa tomar sobre a nossa vida aquilo que é a vontade de Deus para nós, para a gente executar na vida, seja onde Deus te plantar na vida. Sobre isso já falei com os irmãos em outro momento. Deus não vai fazer de todo mundo pastor, de todo mundo missionário, mas vai colocar em nós, de alguma maneira, a responsabilidade pastoral, a responsabilidade missionária. Esteja onde você estiver trabalhando, lá você vai ter função pastoral, lá você vai ter função missionária, lá você vai cuidar das pessoas, e lá você vai pregar o evangelho para as pessoas. É isso que eu estou querendo dizer. Não adianta, a gente aprende aqui na igreja, mas para a gente estender isso para a vida. Para que onde Deus nos colocar na vida, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, aonde Deus nos plantar na vida, nós vamos ter funções pastorais e missionárias. Isso é tomar o jugo de Jesus sobre a nossa vida, é entender que onde nós estivermos, estaremos para cuidar das pessoas, e onde nós estivermos, estaremos para pregar o evangelho às pessoas. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu fico pensando, às vezes você trabalha com uma pessoa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e nunca falou de Jesus para ela. Já parou para pensar nisso? Você trabalhar com uma pessoa tantos anos e nunca falar de Jesus para ela. Você não cumpriu a função missionária, você não tomou sobre a sua vida o jugo de Jesus, você não assumiu a responsabilidade, você não entendeu o que Ele fez na sua vida, ou o que Ele fez na minha vida, estão entendendo? Como pode? Isso eu estou dizendo no trabalho, e as outras relações que a gente tem na vida. A gente que acha que a relação é só para a gente desfrutar de momentos bacanas, momentos sociais, momentos relacionais, a gente acha que é só para isso, mas não, Deus nos dá, através dessas oportunidades, um momento certo para a gente pregar o evangelho. Ou às vezes, eu tive essa experiência, eu entendo que vou contar a minha experiência, mas para mim conta menos, porque eu sou pastor, Deus me chamou para ser pastor, então a minha função é essa, aonde eu estiver, eu até compartilhava com a minha esposa, aquele Atende Mais, aquele mercado que tinha lá perto de onde eu morava, que tem lá perto de onde eu morava, tinha não, porque ele continua lá, eu aqui não moro lá mais. O que acontece? Quando eu morava lá, volta e meia eu tinha que ir lá, ou para mim, ou para minha avó, ou alguma coisa eu tinha que ir lá. Olha, os corredores daquele mercado, muitas vezes foram gabinetes pastorais para a minha vida. Eu já fiquei naqueles corredores daquele mercado, às vezes, mais de 1 hora aconselhando a vida de pessoas. Mais de 1 hora. Pessoas encontravam comigo, começavam a conversar. Vem cá, irmão, posso falar com você um pouquinho? Pode. O senhor é pastor, não é? Eu falei, sou. Na verdade, eu sei, eu estou falando para o senhor, mas eu já fui lá na igreja do senhor, o senhor deve estar lembrado de mim e falou desse jeito para mim. Eu sei que o senhor é pastor. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor, o que o senhor acha disso e disso e disso? Aí pronto, aí eu começava a fazer um aconselhamento com ele dentro do Atende Mais. Teve uma amiga, uma menina muito amiga minha, passando por uma dificuldade, amiga minha na época da mocidade, passando por uma dificuldade muito grande na vida. A hora que ela começou a conversar comigo, ô Sandrinha, você tá bom, ela me chama assim, nós começamos a conversar, daí ela abriu a vida dela, toda a dor que ela estava passando, todo o sofrimento que ela estava enfrentando naquele momento, mais de 1 hora de conversa naquele corredor do mercado. Irmãos, eu falo para mim, de mim conta menos, porque eu sou pastor. Então, onde eu tiver, apareceu a oportunidade, eu tenho que aconselhar as pessoas, eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que estar ali em favor das pessoas. Onde eu tiver, a hora que for, em qualquer circunstância. Estão entendendo? Mas
Isso não é para quem por isso que eu estou dizendo no texto, isso não é para pessoas que são chamadas de forma especial, não. Todos nós temos que ter essa habilidade, essa capacidade dada por Deus, de abrir a nossa boca para cuidar das pessoas e para pregar o Evangelho de Jesus. Estão entendendo? Isso significa tomar sobre nós o jugo de Jesus. Quando eu estou dizendo cuidar das pessoas, a gente cuida das pessoas de que maneira? Não é simplesmente amparando elas no momento da dor, mas amparando elas no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento do questionamento, no momento da crise, em algum momento difícil que ela está passando, mas nesse momento, para a glória de Deus, nós temos uma palavra de Deus para comunicar para elas. Estão entendendo? Naquele momento você tem uma palavra de Deus para comunicar a vida delas. Agora imagina, alguém chega sofrendo do seu lado, a única coisa que você pode fazer é dizer assim, é difícil, né? A vida é difícil, né? Mas a vida é problemática, né? Nossa, mas a gente passa por tanta crise, né? Nossa, esse mundo é mau mesmo, né? A gente fica chovendo no molhado quando a gente fala isso. Que é isso? A pessoa já está mais do que consciente disso, que ela está passando toda a crise dessa dificuldade do mundo. Não, que a pessoa espera porque a gente é crente, porque a gente teme ao Senhor, porque a gente anda com Deus, é que naquela hora tem uma palavra de Deus. Às vezes ela está comunicando, esperando de você, sabendo que você é do Senhor, que você é crente, uma palavra para confortar o coração dela, para consolar a vida dela naquela hora. Contar um testemunho aqui, a Maria Fernanda estava comigo esses dias, levei minha filha, ela teve que recolocar aparelho nos dentes, saindo com ela, encontrei o irmão Carlos, o Carlinho, ele é concunhado do pastor Jesus, casado com a irmã da esposa do pastor Jesus, com a Áurea. Eu encontrei com ele embaixo, e o laboratório de prótese dele é em frente ao dentista onde a gente vai. Aí quando eu saí, comecei a conversar com ele, presta atenção, a pessoa que entende o jugo de Jesus. Eu vou usar o Carlinho nessa noite como exemplo, e um exemplo maravilhoso. Isso aconteceu na semana passada. Nós encontramos, e ele então é protético, ele tem um laboratório de prótese bem sucedido, um homem muito bem sucedido, um homem rico, um homem que tem 2 fazendas. E ele falou assim, ainda falou na conversa, eu tenho que cuidar todo final de semana de 2 fazendas. Mas olha só esse homem, presta atenção do que é alguém que não importa se ele tem dinheiro, se ele é rico, mas entendeu o jugo de Jesus sobre a sua vida. Aí ele falou assim, a hora que eu passei para ele, ô Carlinhos, como é que você está? Você está bom? Ele falou, ô pastor, você está bem, você está tudo bem? Ele falou, pai, estou na correria. Esse negócio de estudar depois de velho, ele deve ter uns 52, 53 anos, né? Acho que por aí. Ele pegou e falou assim, estudar depois de velho. Eu falei, você é mesmo? Está estudando o quê? Ele falou, estou fazendo odontologia. Eu falei, é mesmo? Sim, estou fazendo, porque ele realmente, financeiramente, ele não precisa fazer odontologia. Ele falou assim, Sandro, eu tive que fazer uma redução no laboratório. Ele disse que tinha 16 funcionários, agora está com um só no laboratório, e está se dedicando. Aí ele falou assim, agora eu estou fazendo isso, Sandro, eu vou te explicar por quê. Olha bem, eu estou fazendo odontologia, porque, por exemplo, a gente vai lá no Calunga, aí, o profissional, o atendimento que ele faz, muitas vezes lá não é um atendimento de qualidade. Aí o que chega para a gente fazer aqui, a gente acaba também... O que chega para nós, a gente acaba também não fazendo com qualidade, porque o que chega para nós é o que a gente faz. Vocês estão entendendo? O protético faz aquilo que o dentista passa para ele fazer. Estão entendendo? Então, o que acontece? Eu estou fazendo porque eu quero me formar, eu quero comprar um trailer, eu quero equipar esse trailer, eu quero ir lá para dentro do Calunga, e eu quero atender esse pessoal com excelência. Eu quero fazer o atendimento e vou fazer aquilo que o serviço de prótese demanda para eles, e não vou fazer muitos atendimentos. Eu falei assim, você vai ser um cara fera, viu? Porque você conseguir ir lá no Calunga e não fazer muito atendimento. Eu falei assim, não, Sandro, eu quero assim, atender no máximo 20. Eu falei, é impossível. Quem conhece o Calunga aqui sabe que é impossível você fazer só 20 atendimentos no Calunga. Eu falei, você vai ter que ser fera para fazer isso. Eu falei para ele, não, mas eu quero fazer isso porque eu quero fazer um atendimento de excelência com eles. Então eu quero comprar esse trailer, eu quero ocupar, então eu estou fazendo por isso. Aí ele começou a contar para mim o que está acontecendo através da vida dele na faculdade. Veja bem, é isso que eu estou falando para os irmãos. Olha, ele não é pastor, ele não é missionário, mas entendeu o jugo de Jesus sobre a vida. Ele falou assim, Sandro, seguinte, lá na faculdade, comecei a me relacionar com um cara lá, ateu, que não crê em Deus e nada disso, e aí eu comecei a conversar com ele, e esse cara de repente, não crendo em Deus e tal, mas com vontade, querendo suicidar e tal, com os problemas, ele pegou e começou a acompanhar o cara, começou a orar com ele, e começou a falar com ele, comunicar com ele, de repente o cara começou a ligar para ele, e um dia ele levou ele na casa dele, marcou com ele para ir na casa deles. Quando chegou em casa,
a esposa dele, a Áurea, falou assim para ele, quem vai vir aqui em casa hoje? Ele falou assim, vai vir um amigo meu da faculdade. Por quê? Ele falou assim, não, porque o Espírito de Deus falou para mim que vai vir alguém para você conversar com ele aqui, então vamos preparar tudo aqui para recebê-lo. Ele recebeu esse homem, e daí então, ele está conversando com ele, esse homem algumas vezes já ligou para ele, dizendo assim, que estava querendo suicidar, e ele pegou e falou assim, que, ele falou, não, peraí, já saiu da casa dele, depois da aula, que estuda à noite, foi lá para atender o homem, para ajudar o homem, e está fazendo um acompanhamento com ele, Deus está transformando a vida desse homem. E aí ele começou a contar a história de outra menina, e eu vou resumir aqui, só para dizer para vocês uma coisa, quem entende o jugo de Jesus sobre a vida, ele passa a viver a vida na perspectiva do plano de Deus. Ele falou, Sandra, eu estou fazendo tudo isso, eu tenho que cuidar de 2 fazendas, porque ele tem 2 fazendas, é um homem bem sucedido. Por que ele está fazendo isso? Ele não precisava mais fazer isso, humanamente alcançou aquilo que todas as pessoas querem alcançar, que é ser bem sucedido, é ter bens, é ter casa, é ter conforto, ter tudo. Mas por quê? Porque quando a gente é verdadeiramente Jesus, uma coisa incomoda o nosso coração, e a gente sabe que a gente não pode viver no ócio, a gente sabe que nós precisamos tomar sobre a nossa vida o jugo de Jesus. E a nossa vida não pode funcionar simplesmente para a gente vir na igreja e celebrar que nós estamos com saúde, que o nosso trabalho está garantido, que nós estamos podendo contribuir na igreja com dízimo, com oferta, e que bom, a minha vida está toda boa. Não, é preciso da gente entender que Deus não nos chamou porque Ele precisava de nós em alguma coisa. Ele nos chamou nos dando o privilégio de participar da sua obra, de servi-lo para a sua glória. E é por isso que Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, viva a vida na perspectiva de Deus, viva a vida de acordo com o projeto de Deus, abandone os seus projetos, entregue a vida para Deus. Deus, escreve a história da minha vida, eu quero tomar o jugo de Jesus. Não significa que amanhã Deus vai te tirar do seu trabalho, amanhã Deus vai te tirar da sua faculdade, não, muito pelo contrário, talvez amanhã Ele vai te fazer uma pessoa diferente dentro do lugar onde você trabalha, Ele vai fazer de você uma pessoa diferente no lugar que você estuda, Ele vai fazer de você um manancial de bênção para aqueles que estão ao seu lado. Não significa que Deus vai tirar nada na nossa vida, mas vai colocar coisas novas para a sua glória. Tomai sobre vós o meu jugo. A diferença é que o jugo de Jesus é suave, do pecado não. O jugo de Jesus, ele é suave. E eu vou tentar mostrar. Abra a Bíblia, por favor. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 4. Eu amo ler esse texto. Isso me conforta. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo número 4. Eu vou ler todo o capítulo. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Veja bem, tomando sobre nós o jugo de Jesus. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aí veja o que ele vai dizer agora. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos,
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que a gente perca a vida, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque, olha aqui, como o jugo do Senhor Jesus é suave, é aqui o ponto. Você viu o que ele falou aqui até agora? Atribulado, o que mais ele diz? Perseguido, perplexo, angustiado, abatido, não é? Não foi o que ele disse? Todas essas coisas fazem parte. Olha o que Paulo fala disso tudo. Para mim, ele desdenha do sofrimento. Entende? Por quê? Porque para ele o jugo de Jesus é suave. Mas como que Paulo expressa que o jugo de Jesus é suave? Porque é a nossa leve e momentânea tribulação. Você já leu a história de Paulo? Você já viu tudo que ele passou? Você já viu quantos açoites, quantas pauladas, quantas chicotadas, quantas prisões? Ele sabe o que ele está dizendo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de todo, nada se compara, porque acima de qualquer comparação, o jugo de Jesus é incomparável. O que Jesus concede para a vida é incomparável, não tem como mensurar, colocar nada lado a lado para fazer uma comparação. Nada se compara a entregar a vida para Jesus, para viver para a sua glória, para servi-lo fazendo a sua vontade, para tomar sobre a vida aquilo que Ele quer. E ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas, ou seja, que se veem, não nos deixando levar pelas coisas temporais, por aquilo que apela aos olhos, pelos desejos dos olhos, não é a consciência dos olhos, mas nas que não se veem, porque as que se veem são efêmeras, são passageiras. O que João disse? O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Os desejos do mundo passam, o próprio mundo passará. Mas veja bem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Aleluia. Quem toma o jugo de Jesus, sabe para onde o olhar dele está direcionado na vida? Para a eternidade, aleluia. Para a glória dos santos. Estão entendendo? O que Jesus nos mostra através da sua palavra? Ou seja, quando fixamos os olhos em Jesus, quando percebemos o que Ele propõe para a vida, percebemos que Ele propõe uma vida eterna, percebemos que Ele, apesar das tribulações, apesar das angústias, da perplexidade, de muitas vezes sermos abatidos e sofrermos e passarmos por muitas dificuldades, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Não existe a vida vivida debaixo do jugo de Jesus, é uma vida incomparável, é a verdadeira vida, é a vida superlativa, é a vida que vale a pena, é a vida que glorifica a Deus. É a essa vida que somos chamados. É colocar a nossa vida debaixo da vontade de Deus, debaixo da vontade de Jesus para nós. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aonde está o nosso coração? É uma guerra pela verdade, mas é uma guerra também pelo nosso coração, porque o mundo quer ganhar o nosso coração. O mundo quer nos inutilizar para o reino de Deus. O mundo quer nos arrancar da tarefa. O mundo quer nos arrancar do comprometimento. Isso entrou para dentro da igreja. E hoje o que é proposto dentro da igreja não é mais uma vida dedicada ao Senhor para a sua glória, mas é uma vida para a sua satisfação pessoal. É uma vida para a sua realização. Uma vida de prazer, uma vida de pular, uma vida de dançar, uma vida de... Eu não tenho nada contra pular e nem nada contra dançar. Eu estou falando quando essas coisas têm uma finalidade nelas mesmas, elas não são uma celebração de fato da glória de Deus. Davi pulou.
Davi dançou, mas ele estava dançando diante da presença de Deus por causa da glória de Deus, por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus. Não era um pular e dançar para mim, era um pular e dançar para Ele, por causa da glória dEle, por causa da grandeza dEle, por causa do feito dEle. Hoje, essas coisas são muito mais um incentivo à carnalidade do que à espiritualidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu creio que vocês estão entendendo. Mas na carne ninguém pode glorificar Jesus, nesse aspecto. A gente só pode glorificar Jesus no Espírito, é na carne. Acontece essa glorificação na carne, mas é uma promoção na carne daquilo que acontece no Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? É uma vida rendida, é uma vida debaixo do jugo. E é lógico que o que eu estou falando para vocês aqui, tem muito mais coisas que eu poderia falar, mas hoje, olha só, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e a segunda coisa, aprendei de mim. O alvo da nossa vida não é aprender uma teoria sobre Deus, ou mesmo uma teologia, que a palavra teologia é o conhecimento de Deus, não é? Não é aprender isso, vamos dizer, intelectualmente. Isso aí, você pode abastecer a sua mente com a palavra de Deus. E se você for um cara bom de memória, uma mulher boa de memória, você vai conseguir armazenar muita coisa e citar muita coisa de cor. Isso não adianta nada. O que Jesus está dizendo aqui não é aprender sobre mim. Eu acho interessante muitos professores, eles são professores apenas do que está registrado nos livros. Eles não são professores daquilo que eles viveram. Eu fui dar aula no seminário uma vez, de uma matéria, e eu cheguei para os alunos e falei assim para eles: olha, eu vou dar aula para vocês aqui, mas eu vou só dar aula para vocês daquilo que está escrito nos livros. Porque, sinceramente, eu não tenho muita autoridade para falar sobre isso aqui, não. Ele falou assim: então o que você está fazendo aqui? Tipo assim, eu falei: pois é, mas o que eu vou passar para você aqui é o conhecimento do que está escrito. Eu nunca tive uma experiência de fato e de verdade com essa matéria. Porque, por exemplo, eu estava dando aula nessa época, eu estava dando aula de antropologia missionária. Eu não tinha tido um contato com o campo missionário ainda. Então, eu estava dando aula do que estava escrito nos livros. Hoje, se eu for dar uma aula desse sentido, aí sim, hoje eu já passei por vários campos missionários, já fiz várias viagens missionárias, hoje eu tenho um conteúdo de experiência, de autoridade, eu sei como funciona, eu sei o que eu vou estar falando, você está entendendo? Eu uma vez também falo de teologia da missão, outra coisa que era difícil para mim, porque não tinha esse traquejo, entende? Irmãos, tem coisas que são ensinadas, que são meras teorias. Essa pessoa nunca teve uma experiência de fato com aquilo. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Muitas das coisas, eu acho interessante, o Instagram é o reino desses lugares. As pessoas vão lá e não postam aquilo que ela experimentou na vida, o que o outro escreveu. Cara, eu acho uma balela isso, uma balela. Vocês estão entendendo? Vai lá e posta uma coisa que o outro escreveu. O outro, frase do fulano. Mas aquilo já foi experimentado na sua vida? Não, aquilo lá está só no campo da mente. É só no campo do conhecimento. Aquilo jamais foi essência da sua vida. Aquilo nunca caracterizou quem você é ou o que você vive. Jesus te chama para viver de um outro modo. Ele diz assim: aprendei de mim. Quando ele está dizendo aprendei de mim, ele está dizendo assim, ó, viva como eu vivi, como eu vivo. Essa é a vida que ele propõe para nós. Vocês estão entendendo isso? Ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque quando eu tomo o jugo de Jesus sobre a minha vida, consequentemente eu vou ter que viver como ele. Não tem outro jeito de viver. Então, o problema é esse. Hoje, muitas pessoas têm conhecimento de Deus ou de Jesus no campo da mente, mas não vivem como ele. Aquele conhecimento só molda a sua mente, mas não a sua vida. Não as suas mãos, as suas pernas, o seu corpo, a sua vida.
Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque a minha vida precisa ser moldada pela vida de Jesus. Já que eu tomei o jugo dele, já que eu quero viver debaixo da orientação dele, da soberania dele, da vontade dele, a minha vida então agora precisa ser como a vida dele. Aprender dele é isso, porque ele está dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, se você aprender de Jesus, se você começar a andar como Jesus andou, isso é uma coisa que vai mudar na sua vida, é o seu jeito de ser. E isso não vai depender de temperamento, não. Isso vai depender da sua relação com Jesus. A mansidão e a humildade vão caracterizar a sua vida. Porque o reino de Deus é o reino da humildade. O ser de Deus é a expressão maior da humildade. Por que eu digo isso? Eu já preguei falando sobre outras coisas aqui na igreja. Por que eu enxergo a humildade na Trindade? Porque ninguém exalta a si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo, lê a Bíblia toda, você nunca vai ver o Pai exaltando a si mesmo. Você nunca vai ver o Filho exaltando a si mesmo e o Espírito Santo exaltando a si mesmo. Você vai ver sempre um exaltando o outro, um glorificando o outro. É o reino da humildade, é a Trindade da humildade. Você está entendendo? É o Deus da humildade, é o Deus que, sendo Deus, Criador de todas as coisas, Senhor soberano sobre tudo que há, sobre tudo que existe, resolve para me alcançar, resolve para me salvar, descer da sua glória, se tornar homem como eu, assumir essa forma humilhante de homem. E Paulo vai dizer isso aos Filipenses. Essa forma humilhante para quê? Para se identificar comigo e para me redimir, para me salvar. Vocês estão entendendo o que significa aprender de Jesus? É se tornar manso e humilde, é se tornar compassivo, é aprender a enxergar os outros com essa mansidão e com essa humildade. É isso que transforma a nossa vida. Você pode ter aula de mansidão, você pode ter aula de humildade, você pode aprender o significado, a terminologia, a etimologia dos termos, mas ainda assim, só viver como Jesus viveu que vai transformar a sua vida e a minha vida. Porque é aprender de Jesus que transforma a nossa vida. Vocês estão entendendo? É aprender de Jesus que transforma a nossa vida. É viver como Jesus que transforma a nossa vida. E olha a grande bênção que aqui tem uma bênção prometida. Tem uma promessa. Uma bênção garantida. Prometida e garantida. E achareis descanso para a vossa alma. Paulo estava sendo o quê? Atribulado. Paulo estava sendo angustiado, perseguido, humilhado, desprezado, açoitado, preso. Mas preste atenção, a sua alma estava absolutamente intacta. A sua alma estava absolutamente em paz. A sua alma, apesar de todo aquele contexto turbulento que cercava ele, a sua alma tinha descanso. Sabe por quê? Porque ele estava vivendo a vida de Jesus. De todos os apóstolos, foi o que mais se identificou com Jesus. E o que eu aprendo com isso? Que quanto mais a minha vida se identificar com a vida de Jesus, mais descanso eu terei para a minha alma. Significa que eu vou deixar de ter tribulação? Não. Significa que eu vou deixar de passar por angústias? Não. Significa que eu vou deixar de ser perseguido ou passar por guerras e dificuldades e aflições? Não. Mas a minha alma vai ficar em paz. A minha alma vai continuar em descanso. Por quê? Porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. O que Jesus te dá para carregar é suportável. Sabe por quê? Porque Ele carrega com você. E há momentos que você não dá conta de carregar. Aí Ele te carrega. Eu lembro de uma vez, o pastor Paulo Múcio me passou uma imagenzinha no WhatsApp muito bacana, de uma pessoa caminhando com Jesus na praia. E ele falou, não é a imagem da pessoa caminhando, né? Mas os passos. Eram os passos da pessoa e de Jesus junto com ela.
E num determinado ponto da jornada, naquela areia da praia, só tinha 2 pegadas. Entende? Só tinha 2 passos ali marcados. Aí a frase era: esses momentos é aquele que você não tem como, e Jesus te carrega no colo. É isso mesmo. Há momentos em que na vida a gente pensa que a gente não dá conta, a gente não vai suportar. Você quer ver esse momento na vida de Paulo? Quando ele estava preso em Jerusalém. Para mim, humanamente falando, ele deve ter pensado assim: chegou o final da minha vida, é agora que eu vou partir. E aí, se você ler a palavra de Deus lá em Atos, o Senhor Jesus vem e se coloca do lado dele. E disse assim: olha, tenha ânimo. Essa é a hora que é só os passos dele que estão na viagem. Tenha ânimo, Paulo. Como você deu testemunho aqui em Jerusalém, você vai dar lá em Roma também. Sabe o que é isso? É estar debaixo do jugo de Jesus. A sua vida só termina o dia que ele disser: vem. Isso descansa a alma. Isso traz paz ao coração. Quando você perde um ente querido, isso consola você. Você sabe que foi a hora que Jesus chamou para ele. Quando chegar a sua hora, você vai trazer consolo também ao seu coração. Vai saber que, como Martinho Lutero disse, enfrentando também a peste negra, uma pandemia também, disse o seguinte: olha, eu vou cuidar da minha vida. Hoje, se fosse hoje, eu diria assim: eu vou usar máscara, vou passar álcool na mão, vou evitar a aglomeração, vou fazer tudo o que eu tiver que fazer, mas eu vou continuar cuidando das pessoas, vou continuar trabalhando, não vou parar. Eu não vou me esconder, não vou me omitir. Eu vou fazer de tudo para eu não ser contaminado. Mas se eu for e morrer, eu tenho a certeza de uma coisa: eu não deixei de fazer nada daquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Eu vou ter feito tudo aquilo que Ele queria que eu fizesse, porque a minha vida é dEle. Não vai faltar nada. Eu quero chegar no fim da minha vida assim, eu não sei quando será. Mas eu quero chegar no fim da minha vida podendo dizer: olha, chegou a hora. Chegou o momento. Eu não sei quando será, mas chegou o momento. E eu quero partir em paz. Porque eu sei que o Senhor é Senhor da minha vida. Eu sei que até aqui eu tenho vivido minha vida para Ele, apesar de mim, das limitações, das fraquezas, das falhas. Mas abrir mão de uma vida para viver para Ele. Eu quero, quando terminar minha vida, eu terminar desse jeito: Senhor, não deixei de fazer nada. E se eu deixei, tem misericórdia de mim. Mas eu quero que o Senhor me receba. Porque eu sou do Senhor, minha vida é do Senhor, a minha esperança está no Senhor, minha confiança está no Senhor, e eu estou indo para o Senhor. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Guarde essa palavra no seu coração. Estude essa palavra. Aprenda mais dessa palavra. Entenda, Jesus é o Salvador e Senhor da nossa vida. Amém? Vamos orar nessa noite. Como eu disse antes, os cânticos que nós cantamos nessa noite parecem nos dizer que o Senhor conforta o nosso coração, consola o nosso coração. O Senhor dá direção à nossa vida, com Ele eu sei para onde eu devo ir. Mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Olha que bênção, olha que graça. Deus enviou o seu Filho amado. Hoje eu sei em quem eu tenho crido. Ele não me abandonará jamais, não me deixará jamais. Está comigo todos os dias, é o Senhor da nossa vida. Como vale a pena entregar a vida para viver para a sua glória? Como vale a pena nos render? Como vale a pena nos entregar? Como vale a pena nos submeter? Clamar por esse jugo de Jesus sobre a nossa vida. Clamar para que Ele venha e tome, absorva toda a nossa vida para a sua glória. Então vamos fazer isso nessa noite, vamos orar. Talvez seja uma noite da gente renovar essas coisas na presença de Deus para a sua glória. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Nessa noite, queria que o grupo de louvor já se posicionasse aqui.